A paz do Senhor. Hoje vamos contar a história de José na prisão. E levado José ao Egito, foi comprado pelo capitão da guarda de Faraó, homem egípcio, das mãos dos ismaelitas que o haviam levado ali. Mas o Senhor foi com José, e ele foi próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. E viu seu senhor que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor o fazia prosperar em sua mão. Assim, achou José favor em seus olhos, e servia-lhe. E ele lhe fez mordomo de sua casa, e entregou em seu poder tudo o que tinha. E aconteceu que desde quando lhe deu o encargo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo, e deixou tudo o que tinha em mãos de José. Nem com ele sabia de nada mais do que o pão que comia. E era José de belo semblante e bela presença. E aconteceu depois disto, que a mulher de seu senhor pôs seus olhos em José, e disse: dorme comigo. E ele não quis. E disse a mulher de seu senhor: eis que meu senhor não sabe comigo o que há em casa. E pôs em minha mão tudo o que tem. Não há outro maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me há reservado, a não ser a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? E foi que, falando ela a José cada dia, e não escutando ele para deitar-se ao lado dela, para estar com ela. E aconteceu que entrou ele um dia na casa para fazer seu ofício, e não havia ninguém dos da casa ali. E pegou ela por sua roupa, dizendo: dorme comigo. Então ele deixou sua roupa nas mãos dela, e fugiu, e saiu-se fora. E aconteceu que, quando viu que ela lhe havia deixado sua roupa em suas mãos, e havia fugido fora, chamou-os de casa, e falou-lhes, dizendo: olhai, que ele nos trouxe um hebreu, para que fizesse zombaria de nós. Veio ele a mim para dormir comigo, e eu dei grandes vozes. E vendo que eu erguia a voz e gritava, deixou junto de mim sua roupa e fugiu, e saiu-se fora. E ela pôs junto a si a roupa dele, até que veio seu senhor à sua casa. Então lhe falou ela semelhantemente palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxe veio a mim para desonrar-me. E quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou suas roupas junto a mim e fugiu fora. E sucedeu que, quando ouviu seu senhor as palavras que sua mulher lhe falara, dizendo: assim me tratou teu servo, acendeu-se o seu furor, e tomou seu senhor a José e pôs-lhe na casa do cárcere, onde estavam os presos do rei. E esteve ali na casa do cárcere. Mas o Senhor foi com José e estendeu a ele a sua misericórdia, e deu-lhe favor aos olhos do chefe da casa do cárcere. E o chefe da casa do cárcere entregou em mão de José todos os presos que havia naquela prisão. Tudo o que faziam ali, ele o fazia. Não via o chefe do cárcere coisa alguma que em sua mão estava, porque o Senhor era com ele, o Senhor o fazia prosperar. E aconteceu depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o padeiro transgrediram contra seu senhor, o rei do Egito, e irou-se Faraó contra os seus 2 eunucos, contra o principal dos copeiros e contra o principal dos padeiros, e o pôs em prisão na casa do capitão dos guardas da guarda, na casa do cárcere onde José estava preso. E o capitão dos da guarda deu responsabilidade deles a José, e ele lhes servia. E estiveram dias na prisão, e ambos, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, viram um sonho, cada um seu sonho em uma mesma noite, cada um conforme a declaração de seu sonho. E veio a eles José pela manhã, e olhou-os, e eis que estavam tristes. E ele perguntou àqueles oficiais do Faraó, que estavam com ele na casa de seu senhor, dizendo: por que parecem hoje mal vossos semblantes? E eles lhes disseram: tivemos um sonho, e não há quem o declare. Então lhes disse José: não são de Deus as interpretações? Contai-o a mim agora.
Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José e disse: Eu sonhava que via uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, e ela como que brotava e surgia sua flor, vindo a amadurecer seus cachos de uva, e que o copo de Faraó estava em minha mão. E tomava eu as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava eu o copo nas mãos de Faraó. E disse-lhe José: Esta é a sua declaração. Os 3 sarmentos são 3 dias. Ao fim de 3 dias, Faraó te fará levantar a cabeça, e te restituirá o teu posto. E darás o copo a Faraó em sua mão, como costumavas quando era seu copeiro. Lembra-te, pois, de mim, para contigo quando tiveres esse bem, e rogo-te que uses comigo de misericórdia. Faças menção de mim a Faraó, e me tires desta prisão, porque furtado fui da terra dos hebreus, e tão pouco fiz aqui para que me houvessem de pôr no cárcere. E vendo o chefe dos padeiros que havia interpretado para o bem, disse a José: Também eu sonhava que via 3 cestos brancos sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os alimentos de Faraó, obra de padeiro, e que as aves comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua declaração. Os 3 cestos são 3 dias. Ao fim de 3 dias, tirará Faraó tua cabeça de sobre ti, e te fará enforcar na forca, e as aves comerão tua carne sobre ti. E foi o 3º dia, o dia do aniversário de Faraó, e fez banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do chefe dos copeiros, e a cabeça do chefe dos padeiros, entre seus servos, e fez voltar a seu ofício ao chefe dos copeiros, e deu ele o copo nas mãos de Faraó. Mas fez enforcar ao principal dos padeiros, como lhe havia declarado José. E o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao invés disso lhe esqueceu. Amém.